E eu tenho no meu telefone uma agenda telefone. Você tem agenda telefone no telefone? Tem. Não sei se você tem com o nome da tua esposa ou do teu esposo, né? Normalmente a gente tem que colocar o nome do esposo, coloca o nome da esposa. Amor. E existem algumas brincadeiras, né? Existe algumas brincadeiras que a gente faz, né? Porque na verdade o mundo começa a influenciar a gente, né? Os amigos começam a influenciar a gente, né? E aí, né, se conversa com pessoas às vezes que não tem um relacionamento bom com a esposa, normalmente tem uma denotação, uma conotação para a esposa, assim, um adjetivo não muito legal, né? E a gente com muita amizade com muitas pessoas, e aí a gente começou a pegar aquilo, né? E aí eu botei no meu telefone, né? Há muito tempo eu no meu telefone. E aí eu acho que colocar o nome dela, eu não coloquei o nome dela. Eu coloquei, sabe o quê? Polícia. Acabei de falar pra ti antes de você falar. Eu coloquei polícia. E aí, na terça-feira, Deus falou comigo isso. Aí eu achei isso muito bacana, o Espírito Santo falando isso comigo, porque parece que ele encontrou lugar para falar. Porque às vezes nós somos muito assim, protegidos para o Espírito Santo falar, e a gente parece uma coisa tão boba, mas não é, né? Uma coisa assim, pô, bobeira, gente, o que tem? Pô, polícia, todo mundo coloca, tem gente que bota sirene, quando a mulher tá, né, encrenca, não sei o que, é ela. Aí, rapaz, caramba. Aí eu pensei assim nos momentos difíceis da minha vida, quando ela esteve do meu lado, né? E aí quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei que eu era uma polícia. Ela é minha ajudadora, ela é minha companheira, ela é a pessoa que eu escolhi para casar, ela é a mãe dos meus filhos, é a pessoa que está do meu lado no momento fácil, no momento difícil, no momento alegre, no momento tristeza. É aquela que aguenta, porque eu sou chato pra caramba. Quem sou eu, vive comigo um pouco, sabe? Eu sou chato pra caramba. E ela me aguenta. E aí Deus falou comigo, por que ela é polícia? Não é que isso é uma verdade. Aí eu mudei, aí eu botei minha linda. Aí hoje eu mudei outra vez, eu falei, pô, ela não é só minha linda. Eu botei, ela é a única. Aí quando eu tocar no telefone agora, tá escrito aqui, é a única. Aí eu liguei pra ela, Deus falou comigo um negócio sobre você. Aí ela, o que foi que Deus falou contigo? Ela, profeta aqui, né? Tá falando, né? O que Deus falou contigo? Deus falou que você é minha linda, você é minha amada. E no meu telefone não tem mais polícia. Tem a única escrita aqui. Então eu queria pedir por vocês. O que o Espírito Santo não faz? Ele é capaz, não. Ele é que ele faz, não. O que a gente não. Né, a gente não vai deixar o Espírito Santo fazer as coisas da gente, a gente é mudado. A gente é transformado mesmo, né? Porque o avivamento é isso, gente. Não existe avivamento sem transformação. Avivamento, na verdade, é essa relação de conhecimento, de relacionamento com Deus, que vai fazendo com que você abra o teu coração para que você nos mande só. Não veio a mensagem para mim, eu não senti isso, eu podia continuar. Besteira, polícia mesmo, é polícia. Ela ligou, né? E agora quando tem seus conflitos, não sei se você tem conflito com a tua esposa, né? Briga com a tua esposa, eu brigo, né? Às vezes briga, discute, né? Tem casal que briga, tem uma paz que reina, que é uma bênção pura, né? Mas às vezes não, a gente tem sempre aquele conflito. Aí a gente bota mesmo a polícia, né? Tá ligando. Mas eu mudei. Mas fez tão bem a ela, e eu comecei a perceber, sabe, no mundo, não só no mundo espiritual, mas esse próprio relacionamento entre marido e mulher, de estarmos aqui na Terra, como nós precisamos cultivar esse lado na nossa esposa. Não é? É tão esquecido por conta de tanta coisa que é colocada para a gente no mundo, que a gente esquece disso. E na verdade, quando a gente começa a colocar a nossa esposa no lugar que ela tem que estar no casamento, por nós, a esposa muda. A voz dela mudou tanto, ficou tão feliz ela, entendeu? Ela ficou tão feliz. Eu falei pra ela, aí ela mandou um monte de mensagem depois pra mim. Mandou um monte de mensagem, né? Aí mandou mensagem, né? Logo depois, quando eu falei isso pra ela, ela falou, tô com saudade. Não, a polícia, né? Agora é a única, né? Mexendo naquela coisa que a mulher gosta de ser mexida, né, cara? Claro que vão mudando, né? E é interessante, você começa a se relacionar com esses comportamentos e essas atitudes, aí começa a encostar pessoas em vocês com problema. E logo na terça-feira, eu estava pregando, e tinha um pastor, né? Conversando comigo. E aí chegou a esposa dele, aí ela falou assim pra mim, ai, tô sentindo tanta falta dele me chamar de amor. Aí eu peguei e falei, cara, deixa eu bater um papo contigo. Aí eu conversei com ele, sabe? E foi muito bom, porque quando você começa a descobrir o lugar que você tem que estar em Deus, e também como marido, e ela como esposa, o próprio Deus vai trazendo pessoas para perto de vocês com problema, para mim, com problema, para que a gente possa aconselhar.
porque a gente começa a descobrir uma verdade que muita gente não tem ainda essa verdade que não descobriu, e aí essas pessoas chegam para perto de você e você começa a passar a informação dessa verdade que você descobriu e que você está crescendo para que isso seja uma coisa boa para todo mundo. Não sei se você está passando por isso, está passando por isso, né? Alexandre, Alexandre, você falou um negócio, cara, que é interessante, aconteceu até comigo agora na semana passada, atrasada. Eu tenho um colega de trabalho, não é meu amigo, não tem muita intimidade, a gente só se vê de manhã e depois só no dia seguinte. E uma vez eu saí para trabalhar com ele na tarde e eu reparei que algumas vezes a mulher dele ligava para ele e ele, cara, super grosso, cara, ignorante pra caramba com a mulher, sem paciência, respondendo. E aí o que acontece? Aquilo ali me inquietou. Só que o cara não tem uma amizade para chegar pro cara e, pô, irmão, não faz isso com a tua mulher não e tal. E passou, mas aquilo me perturbava na minha cabeça. Aí um dia desse eu estava no escritório, eu de férias, fui ali no escritório resolver umas coisas, o cara chegou e do nada ele falou, pô, cara, tava pensando aqui, de vez em quando eu trato minha mulher mal pra caramba. Aí ele veio tocar num assunto que ele me permitiu que eu comentasse. Eu falei, pô, cara, eu já vi isso algumas vezes, mas eu não comentei porque você não tinha me dado liberdade, agora você me deu. Eu comecei a falar umas coisas para ele virou e falou assim, pô, cara, sabe que eu precisava ouvir isso de alguém? Então eu senti que aquele momento ele estava sendo usado para passar uma mensagem para ele, que talvez ele estava conduzindo errado o relacionamento dele. Então, pô, de uma maneira áspera pra caramba, eu falei, cara, 3 vezes eu estava contigo no carro, tua esposa ligou. Não, cara, é difícil de assimilar as coisas. Eu falei, peraí, rapaz, não é assim, pô, né? o que você tem para fazer determinadas coisas, ela não tem, e vice-versa, cara. Então você vai precisar de você, vai tratar daquela maneira, ele, cara, foi muito bom ouvir isso e tal, então você falou. Já mudou, né? Já mudou, né? Então, não, e assim, você constrói um muro com esses comportamentos ruins. Tem um canal de livros, né? Até são primos do teatro. E eles estavam muito conflito, né? Eles são casados, têm 3 filhos, então a rotina do dia a dia tava, um dormia no quarto, outro dormia no outro, assim, casamento bem desestruturado, né? Aí, um tempão, quando eu fui pra casa, me deu uma vontade de orar por eles. Aí nós começamos a orar por eles, e Deus colocou algo no meu coração de não desistir, né? Falar para aquele casal que eles não desistissem, porque Deus não desiste de nós, então quem somos nós para desistir do outro? Né? E aí eu escrevi uma carta, Deus foi falando comigo, eu fui escrevi um negócio grande, a gente comprou o DVD A Prova de Fogo para eles, né? O livro também, né? Que cada dia desafia do amor, cada dia eles têm que fazer uma coisa. Aí nós fomos lá, eu li a carta para eles ficaram muito felizes. E aí agora tá um fazendo coisinha pro outro. Vai no versículo 18 e 19 desse livro, que é um livro que tem falado bastante coisa bom da história da igreja, e a gente está hoje aí nesse capítulo 19, eu acho que alguns de vocês leram, todos leram, do céu, né? Importante vocês lerem, importante vocês estarem buscando, importante vocês estarem fazendo uma pesquisa para poder entender a Bíblia. A Bíblia tem que ser entendida, né? Você não tem que ser uma pessoa de Deus sem entender. Por que você, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou bandista, eu sou... por quê? Sei lá, porque minha mãe, porque meu pai foi, importante isso. Importante a gente estar lendo a palavra e entender por que você é cristão, por que você resolveu estar colocando a sua fé em Deus. Não, por conta disso. Tem que ter argumento, né? O argumento é importante demais. No capítulo 19, desse versículo 18 e 19, pode ler uma pessoa, alguém pode ler para mim, por favor? Versículo 18. Rodrigo. 18. Capítulo 19, versículo 18. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Tá. 19, outra pessoa, pode ler? Também, aqui, Joyce, vai. também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. De Atos, no capítulo 19, você pode ver Paulo indo para um local chamado Éfeso. Vocês viram isso? Né? E lá dentro de Éfeso acontece um momento muito difícil desse local. O que está acontecendo nesse local? Esse local é um local puramente idólatra. É um local que está totalmente afastado de Deus. Um local que não tem compromisso com Deus. E apesar de haver sinagogas naquele local, onde havia um sacerdote, tá? Filhos de sacerdotes, pessoas que na verdade aparentemente tinham um rótulo de religiosos. Né? Imagina, né? Você já viu na rua aí em Campo Grande, você já percebeu uns caras vestidos de marrom?
Já viu? Eu tô querendo conversar com um cara daqui para saber o que ele é. Eu não sei, aí hoje uma pessoa falou que ele é monge. Passou o hoje aqui. Monge, né? Monge, né? É um roupão. Um roupão, né? Franciscano, né? Não sei se vocês já viram isso, mas aquilo me incomodou, né? Tô querendo ver isso. Essa cidade de Éfeso era uma cidade que tinha uma devoção muito grande à deusa Diana, né? Havia um templo muito enorme naquele local e havia uma devoção muito grande. Quem está chegando nessa cidade é Paulo. Quem é Paulo? A gente tem estudado sobre Paulo, a gente tem visto que Paulo é um homem de Deus. A gente tem visto que Paulo é um adorador, a gente tem visto que Paulo é um homem separado, Paulo é um cara que resolveu viver uma vida para Deus de verdade, não de mentira. Resolveu buscar Deus, resolveu orar, resolveu estudar a palavra. Um cara que era muito conhecedor da lei, um cara que perseguia os cristãos, a gente já estudou sobre isso. E um cara que em um determinado momento da sua vida ele se converteu. Houve uma conversão muito maravilhosa da vida dele, e a partir dessa conversão esse cara começou a viver uma vida para Deus. Porque eu acho até que o que Paulo fazia antes de ser crente, antes de ter o entendimento de Cristo, esse cara fazia com o coração, ele não fazia por maldade, ele fazia com o coração. E aí a ponto de Deus proporcionar para ele um momento onde ele caiu de um cavalo, ficou cego, e aí foi para a casa de um homem, através daquele momento que ele viveu lá de 3 dias de cegueira. Deus teve um encontro com esse cara mudou totalmente de vida, e começou a ser um cara que, ao invés de perseguir, começou a ser perseguido. E aí ele começou a mostrar nessas perseguições da vida dele, o tamanho de adorador que ele era. Porque nós somos medidos como adorador, o importante para a gente, essa medida de adorador, ela está muito no comportamento que temos, do entendimento da palavra e do relacionamento com Deus. Entenderam aí? Relacionamento e entendimento da palavra. Porque como é que você consegue identificar um adorador de verdade? Por exemplo, Paulo está em um local idólatra, está dentro de Éfeso. Mas esse cara vem no capítulo 18, no capítulo 17, cheio de problemas, vivendo momentos conflitantes. Você vê esse cara, ele apanhando, você vê esse cara sofrendo muito, você vê esse cara dentro de uma prisão, você vê esse cara sendo chicoteado, você vê esse cara dentro de uma prisão cantando, você vê esse cara feliz dentro de uma prisão. Apesar de ele estar recebendo todas as marcas de chicote do povo e ser jogado dentro de uma prisão, esse cara teve um comportamento de entendimento de Deus e de conhecimento da palavra que fez com que ele estivesse naquele momento tranquilo e feliz. E aí você começa a medir a intensidade de adorador que esse cara era. Porque a gente tem falado de adorador, porque esse cara que é adorador é um cara que agrada muito Deus. Esse cara está proclamando louvor, Camila está aqui na frente, oh, glória a Deus, está cantando, está louvando ao Senhor. Mas tem uma distância muito grande da adoração. É claro que a pessoa que louva, normalmente, né? Quem está aqui com a gente, vocês estão aqui, a pessoa que louva, normalmente, ele tem um comportamento de adorador, porque o comportamento de adorador, ele é medido na tua vida diária, ele é medido no teu comportamento de dia a dia, ele não é medido no momento que você está na igreja, ele não é medido no domingo que você está lá na igreja, não é medido no domingo que eu estou lá na igreja pregando o evangelho. Peguei a palavra terça-feira, fui pregar, foi muito legal. A capacidade de interpretação das pessoas me verem como adorador não pode estar ligado somente naquele momento que eu estou pregando. A capacidade de visualização e de observação tem que estar no comportamento que tem indivíduo. E é muito importante a gente observar que o adorador, as pessoas dão testemunho. Entendeu? Não existe adorador sem testemunho. Todo adorador tem testemunho. Às vezes as pessoas ficam assim meio com uma pena na cabeça, né? Tipo, prega, fala, vai para a igreja, está com a Bíblia debaixo do braço. Muito bacana isso tudo. Mas o mais importante é quando a observação vem dos outros, testemunhando que você é uma pessoa diferente. Pô, Juquinha, imagina, lembra de Timóteo no capítulo 16? Quando ele chega lá em Derbe, Listra, comunidade local, chama Paulo para uma conversa e fala assim, olha, nós damos testemunho desse garoto. Quem era o cara? Timóteo. Mas como é que esse testemunho foi adquirido? Falei já o comportamento que Timóteo tinha. Paulo tinha esse comportamento. O adorador tem um comportamento. O adorador, ele se comporta. O adorador não precisa provar nada para ninguém que ele é. Ele é adorador. Ele não precisa fazer para que as pessoas o vejam. Ele não precisa ser o pavão para que todo mundo olhe para ele. Não é isso. O adorador, na verdade, o comportamento é outro. O comportamento é do fazer, o comportamento é do agir, o comportamento é de se comprometer com o outro e com Deus e com o outro. Esse comportamento que faz do cara um adorador. E aí é onde esse cara chega, esse cara influencia.
E ele não é influenciado, não vou naquele lugar que as coisas vão ficar ruins. Pelo contrário, a pessoa vai estar naquele lugar influenciando e não influenciado. Vai levar paz para aquele lugar e não vai trazer nenhum problema. Vai levar Cristo e não vai trazer demônio. Vai levar o Espírito Santo e não vai trazer carga negativa, porque ele é adorador, porque ele se comporta, porque ele se relaciona, porque ele vive com Deus, porque ele quer Deus, porque ele medita na palavra, porque ele jejua, porque ele entende que é Deus, e ele entende quem é Deus, ele lê a palavra, ele ora. O comportamento no dia a dia dele é um comportamento de adorador, porque é um cara meio diferente nas ações que tem diante de todos que estão perto dele. E é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu acho que as pessoas começam a espiritualizar tanto as coisas, e Deus nos coloca no mundo, em carne, mas parece que nós somos só espírito, quando aceitamos a palavra. E aí a gente acha que todo mundo que é cristão tem que sair de perto de todo mundo que não é cristão. Todo mundo que está num lugar não pode estar naquele lugar mais. Todo mundo que faz alguma coisa se relaciona com alguém que não é cristão, olha, você aposta naquele cara que o negócio é esquisito. Pô, mas peraí, que adorador sou eu. Que eu sou capaz de influenciar com a minha atitude, com a minha vida, a ponto que a pessoa que esteja lá veja em mim água, como o Thiago falou aqui, e me veja a garrafa cheia de água, e que ele possa botar o copo para encher o copo dele de água, e ele beber dessa água e ficar transformado e feliz. Então é muito mais fácil eu falar para todo mundo que, faz o seguinte, vocês agora que se converteram, saiam desse lugar, que lá é inferno puro, lá é diabo puro, lá é demônio puro. Sai de lá, não fica lá não, esse negócio vai te influenciar, você vai sair de lá contaminado. Mas quando você sai de lá contaminado, você está adorador, pô. Verdade. Você vai num lugar, você quer que te contaminou, pô? Por que te contaminou? Ai, mas eu tenho, ai meu Deus, diabo. Ai meu Deus, pelo amor de Deus, eu não vou não. Mas por que isso, gente? Porque o comportamento não é de adorador, mas quando você tem um comportamento de adorador, quando você está relacionado com Deus, e também adorador não é aquele cara que não é meio beatizado não, eu não posso falar com ninguém, Deus. Não é isso. É um cara que é feliz, pô. É um cara que tem vida. E a pessoa que tem vida é feliz, a pessoa não é triste. E a pessoa que tem vida e é feliz, ele quer se transformar, ele quer descobrir nele aquilo que está errado para mudar, para fazer certo. Bom, Dimitri, aí, ela é polícia, né? Não, não é mais polícia, é a única. Ela é minha mulher, minha esposa, minha amada, minha linda. E aí quando eu começo a interpretar e entender isso, eu começo a ter um comportamento que busca um lugar do adorador. Porque eu podia continuar olhando para aquele telefone e ver a polícia o tempo inteiro ali, não falando nada para ninguém. Mas é atitude de mudança e transformação, de entendimento e de relacionamento que me faz estar avivado. E aí eu posso estar em qualquer lugar, que eu não vou ser influenciado. Onde você está, Jimmy? Estou ali, não estou influenciado. Estou em tal lugar, não estou influenciado. Pelo contrário, as pessoas estão perto de mim querendo alguma coisa, as pessoas estão me perguntando, as pessoas estão chegando para mim e conversando comigo. Por quê? Adorador. Agora, como é que você tem que fazer para estar nesse lugar? É procurando se relacionar com Deus. E procurando descobrir na sua vida o que está errado, o que está fora do lugar, e coloca dentro do lugar. Coloca no local correto. Bom, botando no local correto. Começa a fazer uma arrumação na sua casa. Sabe por quê, gente? Nós somos mordomos. E mordomia é cuidado. Mordomia é zelo. As pessoas têm entendimento, eu sou mordomo de Deus. Mordomo de Deus também. Você é mordomo da tua vida, porque Deus deu a vida para você. E deu a vida para você e deu para mim cuidar da minha vida e você cuidar da sua. E cuidar com muito zelo, com muita apropriação, com muita dignidade, com muita... Peraí, é minha vida. E quando eu começo a cuidar disso, eu começo a ser um mordomo fiel a Deus. E as pessoas não têm esse capricho de entender e acham que pode levar uma vida de qualquer maneira e dizer assim, eu sou um adorador, e aí eu vou domingo à igreja, aí eu vou todo domingo na missa, eu vou todo domingo em tal lugar. Não, gente, não é isso. E aí Paulo está nesse lugar de Éfeso, e aí ele chega para conversar com o povo. E aí esse povo tinha recebido um batismo, vocês leram, né? E aí Paulo está falando de 3 batismos ali. E aí você começa a abrir uns parênteses importantes para entender essa relação do batismo. Porque você começa a perceber qual é a relação que tem de entendimento do adorador para a circunstância da sua vida. E aí ele fala de um momento muito importante, que é a importância do batismo. E ele começa a deixar uma claridade, que é um assunto até mais de estudo, né? de uma coisa mais secular, mas é importante porque ele coloca 3 batismos. O batismo de João, não é isso? Ele fala do batismo de Jesus e ele fala do batismo do Espírito Santo. Então ele coloca 3 batismos ali. E ele coloca a importância dos 3. E ele mostra a importância maior do batismo em Jesus.
e traz uma claridade, uma compreensão desse batismo, e mostrando que não somente desse batismo, mas a busca de um revestimento no Espírito Santo é muito importante também. Não é que a pessoa que seja batizada no Espírito Santo seja uma pessoa diferenciada. Não é que a pessoa que fala em línguas seja uma pessoa que tem um comportamento diferenciado. Não é isso. Porque até isso é uma coisa que é importante se ensinar e falar, porque as pessoas às vezes ficam graduando pessoas, porque se ela é batizada no Espírito Santo, porque se ela fala línguas estranhas, essa pessoa é diferente. Não é diferente, gente. Ela é tão igual a mim e você. E ainda que eu fale em língua estranha, ainda que tenha sido recebido o batismo do Espírito Santo, isso não vai fazer de mim um adorador porque sou batizado. Na verdade, eu sou adorador porque me comporto. Eu sou adorador porque me relaciono. Eu sou adorador porque vivo com Deus. Eu sou adorador porque eu me nego todo dia, tomo a cruz, minha cruz e sigo a Cristo. É isso que me faz um cara mais próximo de Deus. Porque quando eu começo a me negar e começo a andar no Espírito, eu começo a produzir fruto. E você e eu somos conhecidos, cara, pelos frutos. A Bíblia diz em Salmo 1, né? Vamos ver aqui. Olha o que ele nos compara, para você entender a relação do adorador que dá fruto. Porque é importante compreender isso, para você sair daqui com a cabeça assim, bom, realmente eu tenho que mudar. Eu tenho que entender o que está escrito, lendo a palavra, compreendendo a palavra e me relacionando para que eu possa viver uma vida que agrade a Deus. Mas no capítulo 1 de Salmo fala assim, bem-aventurado o quê? Não ama seu conselho dos ímpios, nem se caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem, vai lá, pois será como o quê? Árvore, plantada onde? E aí? Coloca seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E tudo que faz prospera. É como uma árvore plantada junto ao quê? Ao ribeiro. Então, o que o salmista está fazendo? Qual é a análise que o salmista está fazendo? Uma análise do ser como uma árvore. E ele coloca uma coisa importante, porque você vê que em Efésios, lá, se não falei a memória, no capítulo 22, fala que nós precisamos produzir frutos. Então, só tem fruto, não tem fruto em grama, não tem fruto em cadeira, mas tem fruto em árvore. Você chega ali, né, tem um pé de ameixa, você tira uma ameixa e come, sei lá, tem graviola ali, você vai, tem pitanga, jabuticaba, né, cada um segundo a sua espécie. E aí quando ele faz uma análise do homem com a árvore, ele fala da relação do fruto, ele está falando assim, só é adorador quem produz fruto, quem não produz fruto não é adorador. Ele não fala que o adorador é conhecido pelo batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas é uma ordenança. O batismo do Espírito Santo é a intensidade de busca que se recebe, mas que não te gradua como adorador. Você pode ser batizado no Espírito Santo e não ter fruto. Você pode viver uma vida totalmente descompromissada, como a gente vê muita gente descompromissada, falando em língua estranha, você quer orando, mas não tem fruto. E o fruto que gradua o crente. Eu tenho que olhar na Camila, chegar perto dela e ver fruto. Eu tenho que chegar na Estel, eu tenho que ver o quê? Fruto. Tem que chegar no Alexandre e ver fruto. Porque quando eu não consigo ver fruto, ou então quando eu chego perto da pessoa que diz que é árvore plantada junto no ribeiro e que dá um fruto diferente, esse cara não é adorador. Mas o adorador, ele tem autoridade. Na vida do adorador existe autoridade. Por isso que quando Paulo chega em Éfeso, ele começa a combater a religiosidade e o domínio espiritual que existia naquele lugar, porque era dominado por uma entidade, uma divindade, chamada Diana. Ele chega naquele local como adorador, produzindo fruto. E as pessoas conheciam Paulo pelo fruto. E aí, por conta dele produzir fruto, ele tinha a sua árvore plantada junto ao ribeiro. E aí ele tinha autoridade no mundo espiritual para expulsar os demônios que haviam naquele local. As pessoas que estavam possessas, as pessoas que estavam cheias de coisas ruins. Paulo chegava e expulsava a ponto de a própria roupa de Paulo curar e expulsar demônio. Tiago fez uma pesquisa profunda. Você sabia onde era? Ele trouxe aqui uma imagem da deusa Diana. Você está trabalhando hoje? A imagem que eles vendiam, né? Eles vendiam, os ourives vendiam, né? E assim, parece que era uma deusa que tinha uma relação com... É isso mesmo, com a caça, justamente, Ela é sobre isso. Ela é deusa da lua e da caça. Da lua e da caça. Em Éfeso, essa entidade era adorada. Paulo vem refutando isso.
Só que Paulo chega como adorador, manifestando na vida dele a unção que estava nele. Por quê? Ele chega naquele local e vê tudo que está acontecendo. E aí começa a acontecer o quê? Milagres. Olha que coisa interessante. Olha já. O que tinha naquele lugar? Misticismo. Muito místico o lugar. Porque as pessoas devotavam Diana. Diz a história que foi um achado que caiu de Júpiter, né? Estava lendo alguma coisa sobre isso. E aí acharam lá uma boneca que diz que é de Júpiter, aí botaram, fizeram um templo enorme para aquela deusa, que trouxe para a gente dar uma olhadinha. E aí começaram a venerar, e aquilo ali foi uma coisa que tomou conta daquela localidade. A ponto de todo mundo da época, sabe, eu até pensei, né, cara, eu imagino um anticristo naquela época, como é que devia ser já todo mundo combatendo. Porque, né, é uma simbologia do anticristo, porque a Bíblia diz, né, se você ler o capítulo 12, você vai ver que todo mundo, toda a Ásia, todo mundo adorava essa deusa. Ela dominava, cara, todo mundo. Mas olha que coisa importante, Paulo chega nesse lugar, como adorador, não tinha misticismo. O que você entende de misticismo, né? Você vê que o nego come vidro, né? Você vê que o cara bota prego no nariz, né? Você vê cada coisa de doido aí, né? Centro de macumba, as pessoas podem ter pino lá no fogo, fazem aquele negócio todo. Então isso aí devia ser uma prática comum naquele lugar. Tanto é que os próprios sacerdotes, filhos de Seva, os 7 filhos de Seva, sacerdotes que entendiam da lei, estavam relacionados com essa manifestação, com essa maneira de viver. E aí quando eu comecei a perceber, por que a roupa de Paulo curava? Havia um propósito de Deus nisso. Não é que a roupa de Paulo curava, não é que houvesse uma coisa bioquímica na roupa de Paulo, não acredito nisso. Mas acho que Deus via e tinha um amor tão grande por aquele povo, e que para aquele povo acreditar, tinha que haver uma manifestação de repente parecida com o que estava acontecendo naquela época. Aí, de repente, quando as pessoas começaram a pegar o lenço de Paulo e passavam nas feridas, nas enfermidades, e quando o avental de Paulo pegava em pessoas endemoniadas, as pessoas ficavam curadas na hora. E aí começou a acontecer isso numa intensidade muito grande, e as pessoas começaram a ficar curadas, porque tinha aquele cara que era adorador. Eu acho que atrás dessa roupa e atrás desse lenço estava uma vida de um cara que tinha uma relação muito forte com Deus. Sei lá, se ele orou, Senhor, que haja uma manifestação forte na minha vida, que sei lá, até a sombra, né, a palma de Pedro curava, mas sei lá, se isso acontecia, as coisas podiam estar acontecendo numa ordem dessa, a ponto de que as pessoas pudessem observar e ser chamada a atenção para a vida de Paulo. E aí chega um momento. Precisavam ver. Justamente, precisavam ver. Aí chega um determinado momento e uma hora muito interessante. Que aí eles estão vendo essa manifestação toda de tudo que está acontecendo. E esses caras se diziam sacerdotes, claro, estavam voltados para o dinheiro e não estavam se importando nem um pouco com Deus. Diz a Bíblia que os 7 filhos de Seva começam a falar, olha que coisa tremenda, começam a brincar de expulsar demônio, diz que estava exorcizando. Em nome de Jesus que esse Paulo prega, saia dele. Ah, meu irmão, aí bateu de frente com um cara endemoniado, muito forte. Aí, quando ele bateu de frente com um cara que estava endemoniado, de verdade, e quando esse demônio percebeu a brincadeira do cara, você vê que interessante como é que Deus é tremendo, gente? É tão tremendo, cara, que aí a Bíblia começa a colocar que esse cara levou uma surra. Os 7 filhos de Seva levaram uma surra a ponto de ficarem assim, não, e todo machucado. E o demônio falou para eles assim: conheço a Jesus e a Paulo que Jesus fala, mas a vocês eu não conheço. Sabe, olha só, o diabo nos conhece. Ele sabe muito bem quem somos nós. Às vezes as pessoas brincam de Deus. Às vezes as pessoas estão nos púlpitos pregando, brincando de Deus. Às vezes as pessoas estão vivendo uma vida de igreja brincando de Deus. Mas eu não consigo me separar de uma palavra que diz que quando o demônio olha para eles e fala assim: eu conheço Paulo e ao Cristo que ele prega, mas a vocês eu não conheço. Quer dizer, sabe o quê? Vocês não têm autoridade sobre mim. Vocês não vêm com essa historinha não, que eu vou fazer com vocês que vocês merecem. E deu um cacete nos 7 filhos de Seva. Essa relação de compreensão é importante para a gente, porque nós não podemos levar uma vida, nós podemos fraquejar, nós podemos dar uma queda, nós podemos, caramba, porque esses caras eram sacerdotes. Se isso está colocado na Bíblia, aponta para a gente da relação que existe nos dias de hoje
com pessoas que se dizem que são pessoas que estão próximas de Deus e que às vezes até querem brincar e subestimar o diabo. E nessa subestimação do diabo, leva um pau. Eu imagino se hoje acontecesse como aconteceu nos dias passados. Você para pensar numa coisa? De subestimar? Em Atos 5, se acontecesse a mesma coisa, por que Deus não faz a mesma coisa? Para pensar nisso. Tem um porquê de Deus não fazer a mesma coisa? Porque se Deus fizesse a mesma coisa, ia ser uma vergonha para a gente. Que foi uma vergonha para esses caras. Atos 5 fala de um cara que chegou e vendeu uma propriedade. E colocou o dinheiro aos pés do apóstolo? Não. Ele mentiu. Quando ele acaba de mentir, sabe o que acontece com esse cara? Esse cara morre. Ananias. Logo depois, a esposa vem e conta a mesma história do marido. Morre também. Subestimando o poder de Deus. Se acontecesse na mesma ordem hoje, você imagina quantas pessoas teriam morto. Então as pessoas brincam de viver uma vida de cristão. Esse nome que tem poder, tem uma pessoa que escolheu querer ter uma vida com ele. E para você falar o nome de Jesus, você precisa ter uma vida que realmente justifique o nome que você está falando. Quem é flamenguista aqui? Ah, eu vou dar uma camisa do Vasco para você. Vocês vão meter a camisa do Vasco? Não. De jeito. Por que vocês não vão botar a camisa do Vasco? Não, porque eu sou Flamengo, porque eu sou isso. Não, eu gosto do meu Flamengo, está no coração Flamengo. Sabe por quê? Você é Flamengo. Mas você falar do nome de Jesus, é como se Jesus fosse, não vou dizer um time, mas que fosse um nome e que fosse uma camisa, que para usar essa camisa, você pudesse ter um sentimento ainda muito maior do que o sentimento que você tem pelo Flamengo. Porque se você não tem coragem de vestir a camisa do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, porque você é flamenguista, por que você, para falar do nome de Jesus, às vezes vive uma vida descompromissada, de qualquer maneira, e fala em nome de Jesus? O que aconteceu foi isso, eles estavam subestimando o poder de Deus. E ainda que eles fossem sacerdotes, ainda que eles fossem entendidos da lei, eles não tinham o capricho de entender que para falar daquele nome, ele precisa ter vida. O cara que fala o nome de Jesus e não tem vida, está igual o filho de Céu. Está igual o filho de Céu. Analisa a vida de Servo. Analisa os sete filhos dele. Isso aponta para uma casa. Isso aponta para um pai descompromissado. Isso aponta para um pai que não tinha relação com os filhos. Isso aponta para um pai que levava as coisas de qualquer maneira. Aponta para um pai que não tinha aquele capricho de mostrar para os filhos que servir a Deus e viver para Deus é viver de uma maneira diferente. É um cara que não tinha comportamento, um cara que não tinha compromisso. A ponto desses filhos crescerem e irem tomar uma atitude de exorcizar uma coisa ruim da vida de um cara que estava endemoniado, e aquele cara precisava de libertação, porque na verdade ali mostra que o demônio bateu no cara, mas aquele cara estava sofrendo porque ele estava possesso. E o que aquele cara precisava, ele não tinha para dar. Pessoas que não têm compromisso chegam perto de pessoas que não têm nada para dar. Pessoas que não estão vivendo a vida cristã chegam perto de pessoas que estão necessitadas, não têm nada para dar. Escuta os problemas, mas se cala. Ou então quando fala aquilo que eles precisam. Fala aquilo que você acha que está ali na conversa. Eles querem ouvir. O que eles querem ouvir. Não fala a necessidade que está escrito na palavra. Quando olha um quadro totalmente avesso aqui está escrito na palavra, quando vê um casamento destruído, quando vê a coisa quase degringolando, ao invés de ter uma palavra que possa refutar e alimentar e levantar aquela pessoa, pelo contrário, é assim mesmo. Sabe por quê? Está tendo um comportamento de filho de servo. Está subestimando o poder de Deus. Quando não subestima o poder de Deus, quando eu vivo a vida de Deus como adorador, quando eu vejo uma situação difícil de separação, ou o que quer que seja, a palavra que eu vou ter não vai ser a palavra da circunstância que eles querem ouvir, mas a palavra que vai trazer transformação na vida deles. Comprometimento é o que falta na gente. Não comparando às vezes quando você quer dar um conselho para uma pessoa que você não tem domínio daquilo. Já viu quando você quer falar, a pessoa não dá nem intenção? Sim. Você, cara, tu não tem domínio daquilo, tu quer falar sobre um assunto, quer dar um conselho para aquela pessoa ainda, e a pessoa sente que tu não tem domínio, a pessoa finge que nem te Nem te escuta. Aí olha com lado, tu tá falando, tua vida tá falando sozinho. Justamente. Não comparando. Mas é justamente isso, entendeu? Então a vida de adoradores é essa. E aí o que aconteceu? Esses caras apanharam, sofreram muito. Gente,
É analisar. Agora, o que Deus tem pra gente? Uma vida de Paulo. Por quê? Aconteceram tantos milagres pela vida de Paulo, que aí vem o versículo 18. O que está escrito no versículo 18? Olha só que lindo aí. Aí eu queria fechar com vocês aí um assunto. O que está escrito no versículo 18? E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. O que é isso, gente? Os caras começaram a publicar os seus feitos. Eles vieram falar. Quem que falou? E por que falou? Porque viu Paulo uma vida de adorador. Não é porque viu o filho de cego apanhando, mas porque viu o que a entidade demoníaca fez com o filho de cego, e o que Paulo tinha vivido há tempos atrás na questão de curar as pessoas, de se relacionar com as pessoas, de a própria roupa dele curar. As pessoas estavam observando. Isso fala de observação para a gente, cara. Nós somos observados o tempo inteiro. Então Paulo, quando está dando isso no capítulo 19, e quando mostra isso, é porque as pessoas observaram, e aí quando eles percebem que eles estavam no lugar errado, aí me mostra avivamento no lugar. O que foi o avivamento? A transformação das pessoas que não eram para ser filhos de Deus. E muitos deles, repete para mim, Glória, 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. O que é isso, gente? Confessando, olha, não existe arrependimento sem confissão, cara. Ah, tem esse negócio, não, Deus sabe de tudo, Deus sabe, mas a Bíblia está falando que houve confissão. Confessando os seus feitos, falando dos seus erros, falando das suas dificuldades, pedindo ajuda. Olha, eu faço isso, mas não quero fazer mais. Olha, eu me arrependo disso. Olha, minha vida era assim. Olha, eu fazia mal para um, eu fazia mal para outro. Sei lá se naquele tempo era isso. Possivelmente seria isso. Então ele estava confessando o feito dele errado, que estava afastando ele de Deus, porque estava havendo conversão. E não pode haver conversão sem arrependimento, sem confissão. Não é confissão como faz para o padre, Senhor, eu confesso. Não é isso. Porque confissão fala de transformação e de mudança de hábito. Confissão fala assim de ir para frente, de repente, quando consegue entender o que é certo, bom, não vou viver mais esse caminho, vou vir para o lado de cá. E aí a Bíblia diz que houve o quê? Confissão, arrependimento. Por quê? Vira a vida de quem? De um adorador. Então, eu e você, essa noite, podemos sair daqui essa noite, entendendo isso e procurando viver uma vida de adorador. Você pode continuar, e eu posso continuar vivendo uma vida totalmente desleixada. Posso continuar vivendo uma vida totalmente... Eu sou da igreja, mas faço o que quero. Pode continuar, mas você é um filho de céu. Você é descendente do comportamento dos filhos de céu, que subestimaram o poder de Satanás. Porque quando o cara faz isso, está subestimando o poder de Satanás. Por isso que existem muitas pessoas dentro da igreja que estão no fundo de um poço, porque subestimam. E o diabo, ele não brinca de ser diabo. Mas as pessoas escolhem uma vida de subestimar e de viver uma vida totalmente afastada de Deus. Apesar de ter uma roupa muito bonita sacerdotal, apesar de colocar uma indumentária muito bacana, apesar de viver uma vida até que pareça, que é muito fácil a gente mostrar que a gente é um crente, né, hoje? É muito fácil, é botar um terno, uma gravata, uma Bíblia debaixo do braço, o cara já diz, é pastor. E quantas pessoas se escondem dentro de uma roupa dessa? Quantas pessoas se escondem dentro desse negócio que é um livro de capa preta para ir para a igreja todo domingo? Quando na verdade, quando na segunda-feira não está com esse livro mais debaixo do braço, quando na verdade não está mais com esse terno, com essa gravata, já na segunda-feira que tem que trabalhar, esse cara tem uma vida totalmente descompromissada, fala palavrão, xinga e olha uma mulher e não quer nem saber, dá volta em um e dá volta em outro. E aí? Como é que é isso? Porque vida de adoração é escolha. Negar a si mesmo, olha, é difícil negar, porque foi muito difícil me negar quando eu me converti. Eu tinha que me negar a beber cerveja. 19 anos de idade. Eu quando comecei a namorar a Cláudia, imagina, do mundo mesmo forte, me converto, era de 10 palavras, uma mais ou menos 9 palavrão. Ela fica desesperada, rapaz. Aquela mulher foi muito santa para me aguentar. Porque ela queria filho de pastor, eu filho da minha mãe lá, e enfim, vivendo uma vida totalmente separada de Deus, cara. O comportamento da onde eu morava era um comportamento de rua, de manhã, de tarde, de noite, de farra, brincadeira, e de repente me vejo dentro de um lugar que sou chamado para ser adorador. E adorador tem que ter comportamento, tem que renunciar, tem que viver diferente, tem que se negar. Negar esse negócio é difícil, cara. Mas é nessa hora que você se nega que vem essa autoridade do mundo espiritual para você. A ponto de você poder chegar no mundo espiritual e repreender um demônio, de repreender uma situação,
uma adversidade, aquilo parar, ontem à noite para dormir. Quando eu deitei, gente, vocês não têm noção do peso espiritual que estava sentindo dentro de mim. Dentro do meu quarto, sentindo um peso, uma coisa esquisita. Eu falei, cara, o que é isso, mano? Estou estranho. Comecei a guerrear contra aquilo, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Por quê? Mundo espiritual. A coisa pesada, tu sentia uma opressão muito grande. Não sei se você sentiu isso na tua vida. E ontem, é muito fresquinho, ontem estava sentindo isso. Ontem, uma pressão, um negócio esquisito em cima de mim na hora de dormir, não conseguia dormir, virava para um lado, virava para o outro. Eu falei, isso não é estranho, isso é uma coisa estranha. É uma sensação ruim, uma sensação de morte perto de mim, eminente. Ontem. E aí o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Não, Senhor, o teu sangue tem poder. E aí, se eu tenho essa vida de adorador, eu tenho autoridade contra esse demônio que vem tentar me oprimir num determinado momento da minha vida. E quando eu expulso isso, pode ser até que demore um pouco, mas ele vai ser derrotado, porque eu procuro ser um adorador. Ela não é polícia, ela já é única. Eu estou ganhando com Deus. Senhor, ela é única, eu já falei para o Senhor. É a minha linda. Ela é polícia. É polícia, né? Se ela é polícia, eu sou? Engraçado, antes de eu falar que ela é polícia, eu tenho que me ver como bandido. Porque a polícia vai atrás de bandido, Alexandre. Porque está com medo de polícia, você é bandido. Não é verdade? A polícia vem aí, vamos me esconder. Por que ela é polícia? Porque eu sou bandido. E o mundo espiritual respeita isso. Porque a legalidade, quando eu falo, eu dou legalidade no mundo espiritual. E às vezes a gente vive até a vida de bandido. Porque a gente abriu a boca e falou uma besteira que não tinha que ter falado. A gente liberou uma palavra que não tinha que ter liberado. A gente colocou uma circunstância que não tinha que ter colocado. E aí? Veio um demônio, em nome de Jesus sai. Que autoridade você tem? Eu conheço Paulo, e é o Cristo que Paulo prega, mas a você eu não conheço. E não foi somente o fato de só não conhecer, uma surra bem dada nos 7. E eles ficaram pelados, sem roupas, envergonhados. E toda a multidão vendo aquilo tudo, testemunhando aquele fato. Testemunharam os dois fatos. Primeiro, o fato de Paulo curar. Segundo, o fato de que eles querem apanhar. E aí a consequência disso, que eles acreditaram no Deus de Paulo. Porque todos se convertem. E a conversão é colocada nesse capítulo, nesse versículo 19, onde eles começam a queimar os seus livros de bruxarias e eles começam a se converter dos seus maus caminhos. Mas precisou ter um adorador. Precisou ter um adorador. Você tem que sair com essa palavra. Você tem que chegar no teu lugar de trabalho amanhã como adorador. Que não se contamina. Você tem que sair daqui hoje pensando assim, eu sou a árvore plantada junto ao ribeiro. Eu tenho fruto para dar. As pessoas não podem chegar perto de você com vontade de comer uma laranja gostosa, docinha, e pegar um limão amargo. Cara de laranja, crente. Cara de laranja, ó, laranjal, cara de laranja. Né? A laranja bonita, né? Eu cara, sou laranja, sou crente, sou laranja. Quando chega perto do cara, sente cheiro diferente. Porque a árvore que dá fruto estranho tem cheiro diferente. Crente que é adorador, as pessoas testemunham dele. Não, esse cara, não, João, ó, não, fulano do testemunho, ciclano do testemunho. E Deus conta com a gente, que é adorador, para que possa trazer pessoas para o seu reino, para perto dele e tirar das mãos infernais do diabo. Porque por conta de a gente não entender isso, de não escutar e de ser ensinado, de a gente ser ensinado de uma maneira diferente, vocês vão ter todas as datas que vocês vão receber tua vida. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é comprometimento, é vida. É vida no Deus da vida. É vida no Cristo ungido que morreu por nós, que teve uma vida que podia ser uma vida vitoriosa, mas foi uma vida que aparentemente foi de derrota, porque ele sofreu muito. Mas em todos os seus intentos contra o inferno, ele foi vitorioso porque foi adorador.